Semana passada eu avisei a igreja que nós começaríamos a pregar na carta aos Filipenses neste primeiro semestre, nos cultos matutinos. E domingo passado, este pastor pregou um sermão introdutório, no texto no qual o apóstolo Paulo, com sua equipe missionária, foram usados para plantar a igreja de Filipos. E nessa manhã, então, dando sequência à nossa série, se você quiser ouvir o sermão introdutório, é só você entrar lá no YouTube da Unida. O sermão do domingo passado teve como tema Como a Igreja Cresce, em Atos 16, de 6 a 34. Então nós vamos continuar a nossa série, hoje na exposição de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Eu convido a igreja a que se coloque de pé nesse instante. O tema da nossa série é Uma Igreja Cheia de Alegria. Um dos nossos objetivos para a Unida neste ano é que a Unida seja uma igreja cheia da alegria, da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia de alegria é o tema da série de sermões. Por favor, se você puder, não deixe o celular atrapalhar você de ouvir a voz do Espírito Santo. O meu já está no modo avião. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 1, de 1 a 4, assim diz a palavra do Senhor. Filipenses 1, 1 e 2, melhor dizendo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Todos comigo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, foi lida a Tua palavra. Toda glória, Pai, seja dada somente ao Senhor, somente ao Teu Filho Jesus Cristo e a Teu divino Espírito Santo que nos habita. Pai, se nós nos reunimos aqui é por iniciativa Tua. Foste Tu, ó Deus, quem te propuseste a te revelar a Ti mesmo a nós. E assim o fizeste soberanamente, quando te revelaste em nossos corações, revelando o Teu Filho em nós, dando-nos a salvação. Mas se não bastasse de maneira tão maravilhosa, Tu falas conosco em nosso idioma. E nos deste as santas escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, dadas por instrumentalidade de homens, mas preservadas de erro de maneira sobrenatural pelo Teu Espírito. De forma que nós confiamos fidedignamente que quando lemos as Escrituras ouvimos o Senhor falar conosco. Mas nós, como igreja reformada, cremos que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus, quando exposta com fidelidade. E esse é o momento clímax do culto, porque é o momento em que todos nós nos escondemos detrás de Cristo Jesus e pedimos que Ele brilhe, que Ele apareça, que Ele fale conosco, que Ele caminhe em nosso meio, que Ele transforme a nossa vida. Pai, nós merecemos o ostracismo celestial, mas clamamos a visitação poderosa do Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Fala conosco na Tua palavra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Imaginem comigo, queridos irmãos e irmãs, que este vosso pastor aqui na cidade de São Paulo estivesse preso e a igreja enfrentasse séria perseguição na cidade. E se não bastasse alguns irmãos mais carnais e irmãs começassem a brigar entre si e a só viver reclamando de todas as coisas. Como é que nós, como igreja, enfrentaríamos uma situação assim? Essa é a situação que a igreja de Filipos enfrenta. O pastor da igreja, e mais do que pastor, o plantador da igreja está preso em Roma. A igreja está preocupada com o que está acontecendo com Paulo.
Por isso, entre em contato para ver se recebe notícias. E se não bastasse, irmãos, a igreja em Filipos ainda enfrenta perseguição. Nós vamos ouvir que essa cidade é eminentemente uma cidade romana. E nós vamos então aprender aqui, amados irmãos, que a igreja de Cristo enfrenta grandes lutas. Nessa série veremos. Mas, se não bastasse tudo isso, dentre as irmãs que plantaram a igreja junto com o apóstolo Paulo, Evódia e Sintique, andam causando conflito na igreja. De maneira que o próprio apóstolo chama Clemente, um dos líderes da igreja, para que sente e converse com essas irmãs, para que elas parem de atrapalhar o corpo de Cristo, causando confusão e conflito no meio da igreja. Então, para essa igreja que passa por todo esse desafio, o apóstolo Paulo escreve essa carta com o objetivo de encher aquele povo de alegria, com o objetivo de que aquele povo fosse dominado pela paz de Deus. Durante mais de 16 vezes você vai ver se repetindo nessa carta o verbo alegre-se, alegrai-vos, ou a palavra alegria. E aqui, amados irmãos, já de cara, o apóstolo não esconde o seu intento. Ele quer abençoar a igreja de Filipos. E inspirado pelo Espírito Santo, ele entrega para eles, pelo poder da presença do Senhor na sua vida, uma mensagem de esperança. Nós que vivemos dias tão difíceis, dias nos quais a igreja é chamada a ser sal e luz, dias de secularismo, dias dos quais as pessoas andam se desviando de Deus, dias de polarização no país, dias de grande desafio como povo de Deus. Muitas vezes, se olhamos as circunstâncias, se olhamos os problemas, se olhamos as crises relacionais, se olhamos crises financeiras, se olhamos, queridos irmãos, desemprego e situações difíceis que enfrentamos na vida, certamente nós seremos tomados pelo desânimo. Mas o nosso Deus é o Deus de toda esperança. E porque Ele quer que a sua igreja fique firme e faça toda a diferença, ainda em momentos tremendamente difíceis, Ele traz para o seu coração, para o meu coração, para nós nesta manhã, uma mensagem de esperança. A carta aos Filipenses foi uma mensagem de esperança para os filipenses, mas é uma mensagem de esperança para os cristãos de todos os tempos e para os membros e os frequentadores da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Meu sincero desejo é que, ao ouvir esta mensagem, ao ouvir esta série de mensagens, o seu coração seja cheio de esperança para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. E ao nos apresentar uma mensagem de esperança, a primeira realidade que o texto nos diz é que uma mensagem de esperança é uma mensagem instrumentalizada. Uma mensagem de esperança é uma mensagem instrumentalizada. Olhe comigo, versículo de número 1. Nós vamos ler a palavra de Deus até o nome de Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos o que diz? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Até o nome de Cristo Jesus, a primeira vez. Talvez você esperasse que Deus deveria falar com você, no seu quarto, por um anjo de 4 metros que aparecesse. Ele quer falar com você. Talvez você esperasse ter sonhos maravilhosos, espetaculares, e pensasse que Deus está falando com você nestes sonhos. Mas a palavra de Deus diz em Jeremias que quem tem sonho, conte como sonho, não diga que é a palavra de Deus. Deus, quando quer falar conosco, usa homens santos, movidos pelo Espírito Santo. E por isso Ele usou os autores da Escritura, cada um com seu nível cultural, cada um com sua capacidade intelectual, cada um com sua própria idiosincrasia, cidadãos de seu tempo, mas de maneira que o Espírito Santo, enquanto eles escreviam as Escrituras, os preservou de erro. A essa doutrina, nesta igreja, nós chamamos de a doutrina da inspiração das Sagradas Escrituras. Paulo não ouviu um ditado de um anjo. Paulo escreve para os filipenses isso assim. Não, Paulo orou,
sentou e escreveu a mensagem, e o Espírito Santo agia na vida dele enquanto ele estava escrevendo a mensagem. Essa mensagem de esperança é dada por meio de instrumentos humanos, os quais Deus preserva de erro. E aqui, então, o primeiro instrumento que o texto fala é de Paulo. Paulo, queridos irmãos, era Saulo em hebraico, mas como está escrevendo para gregos e romanos, ele prefere usar seu nome latino. Ele era o menino de ouro dos fariseus, talvez o aluno mais brilhante de Gamaliel, perseguidor da igreja de Cristo Jesus, foi convertido de maneira poderosa e sobrenatural pelo Senhor Jesus, se tornou o primeiro e principal missionário da igreja cristã, no primeiro século da igreja de Cristo Jesus. Líder da igreja, usado por Deus para escrever diversos livros da palavra do Senhor. Deus usa instrumentos humanos e quando quer nos abençoar através deles, Deus os preserva de seus próprios erros. Mas além de Paulo, que é plantador da igreja de Filipos, escreve a carta com ele Timóteo, que fazia parte da equipe missionária quando esta igreja foi plantada. É um pastor amoroso, é discípulo de Paulo, é um homem cuidadoso, alguém de uma vida impoluta, cujo caráter é demonstrado na Escritura como um caráter irretocável, amados irmãos. Alguém que tem um testemunho maravilhoso de vida com Cristo Jesus e que prega com fidelidade a palavra de Deus. E é impressionante ao dizer no texto que Paulo não diz que está atrás das suas próprias causas, nem está atrás dos seus próprios interesses. Mas quando ele leva a palavra de Deus, ele não está atrás de um projeto pessoal, ou de querer que a igreja faça aquilo que ele quer. Ele diz que ele é servo de Cristo Jesus. A palavra usada para servo no grego aqui, querido irmão, significa literalmente escravo. Paulo sabe muito bem disso. Paulo está preso por causa de Cristo Jesus. E ele não fica murmurando acerca da sua prisão. Ele entende que a sua prisão é uma oportunidade missionária. Então amarram o Flávio lá no braço do Paulo e ele fica 12 horas enchendo a cabeça do Flávio do Evangelho de Jesus. O Flávio cumpriu o turno dele, veio Titus e é amarrado a Paulo e Paulo enche a cabeça do Titus com o Evangelho de Jesus. Depois do outro dia, Vespasianos é amarrado a Paulo e Paulo não para. Ele é escravo de Cristo, ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Paulo não se pertence mais. Timóteo também. E nós precisamos entender isso, irmãos, que quando nós viemos para Cristo Jesus, nós já não somos mais de nós mesmos. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Você, querido amigo e irmão, não pode achar que é dono do seu próprio nariz, fazer o que bem lhe apraz, atuar de qualquer maneira. Você foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. E agora você já não vive mais para si mesmo. Você tem que viver para aquele que te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. É por isso que quando Paulo então leva a mensagem do Senhor, ele entende que não está levando a sua própria mensagem, mas ele está escrevendo como um mensageiro de Cristo Jesus. Servo aqui significa escravo, significa alguém totalmente entregue, mas alguém que representa o Senhor Jesus e alguém que foi escolhido pelo Senhor Jesus para ser uma bênção na igreja de Cristo Jesus. Nós somos servos de Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que quando nós ouvimos a exposição fiel da palavra de Deus, a atitude do nosso coração deve ser a melhor, porque Deus constitui pastores, você já vai ver isso daqui a pouco, pastores para nos abençoar e para expor com fidelidade a palavra de Deus para nós. E quando os pastores expõem com fidelidade a palavra de Deus para nós, pasme, Deus está falando. E pasme comigo, ainda que nós não gostemos do sermão, e ainda que o sermão exponha diante dos nossos olhos claramente os nossos pecados, nós não podemos dizer saindo do sermão é carapuça, não é, é a palavra de Deus para você. Essa é a atitude correta ao escutarmos sermões, porque quando a Escritura é exposta, o Espírito Santo está falando conosco. É isso que nós precisamos entender. E os pregadores não pregam a si mesmos nem sua própria causa. Eles precisam entender que eles são servos de Cristo Jesus. E eles vão fazer a vontade de Cristo Jesus.
Paulo entendeu isso muito bem quando diz no capítulo 1 da carta aos Gálatas: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Às vezes é difícil você pregar uma mensagem que vai desagradar, mas nós temos que prestar contas, no tribunal de Deus. Então, quando você ouvir a pregação fiel da palavra, entenda que Deus está usando instrumentos humanos para falar ao seu coração. O próprio Deus não usa somente nossos pastores, mas nos chama para ser instrumentos para pregar a sua palavra a outros. Você se lembra que o apóstolo Pedro disse em 2,9 de sua primeira carta: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual o propósito de sermos tudo isso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Virtudes são os atos salvadores de Cristo Jesus. Pastores são chamados a pregar com fidelidade a palavra da igreja, mas todos os cristãos são chamados a pregar com fidelidade o evangelho de Cristo Jesus a todos os pecadores. Você é chamado a pregar esta mensagem. Todos nós somos chamados a sermos instrumentos nas mãos do Redentor. E nós devemos sinceramente avaliar a nossa vida. E avaliando-nos, verificar se nós estamos verdadeiramente dispostos a servir a Cristo com todo o nosso coração e com todo o nosso ser. Então, irmãos, Deus fala conosco por meio da sua palavra. Uma mensagem de esperança é uma mensagem instrumentalizada. Deus fala conosco por meio das Escrituras. O grande reformador João Calvino tinha uma frase maravilhosa na qual ele dizia: o púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual ele governa a sua igreja. Preste atenção na arquitetura deste maravilhoso templo. Se não houvesse uma placa, se você entrasse ali, você poderia saber que esta é uma igreja reformada, sem que ninguém dissesse nada. Por quê? Veja o lugar em que a palavra de Deus ocupa nesse templo. Um lugar central e acima. As pessoas que desenharam esse templo tinham o propósito da arquitetura, de dizer para todos nós que nesta igreja a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Se a palavra de Deus está acima de tudo, nós devemos ter um coração quebrantado e humilde. Nós deveríamos orar antes de vir ao culto, dizendo: Senhor, usa o pastor para que ele pregue com fidelidade e traga a mensagem do Senhor para o meu coração. Senhor, por favor, livra-me da rebeldia do meu coração, dá-me um coração quebrantado e humilde para ouvir a voz do Espírito Santo. E Senhor, por favor, ajuda o pastor a deixar tão clara a mensagem que eu saia do templo e só precise aplicar na minha vida aquilo que o Senhor está falando conosco. Irmão, pasme comigo, Deus fala conosco. Você tem várias versões da Bíblia, vocês têm várias Bíblias comentadas em casa, e muitas vezes com tanta Bíblia você ainda não lê a Bíblia todos os dias. Eu não sei se você já viu vídeos de países dos quais os missionários chegam para pregar o Evangelho, e de repente eles têm que traduzir a Bíblia, e todos eles contam, amados irmãos, que eles ficam angustiados com as pressões dos nativos, querendo ouvir Deus falar em seu próprio idioma. E de repente é marcado no dia que o missionário vai entregar a tradução da Bíblia. Irmãos, o povo pega a Bíblia, o povo beija a Bíblia, o povo abraça a Bíblia, o povo chora: obrigado, Deus, porque agora o Senhor está falando comigo no meu idioma. Deus fala com você no seu idioma. Você está valorizando esta palavra? Você é grato por essa mensagem? Você tem se enchido da palavra de Deus? Você a estuda todos os dias? Você pede a Deus: Deus, aquece o meu coração enquanto o pastor prega. Deus está trazendo você aqui, irmão, para renovar a fé no seu coração, para renovar a esperança em você, para renovar o primeiro amor. Minha oração é que você ame ouvir a palavra de Deus sobre todas as coisas, para que você seja um cristão cheio de esperança. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Que Deus te encha de esperança, em nome de Jesus, amém. Mas ao olharmos para o texto da palavra nesta manhã, a Escritura
continua a nos dar uma mensagem maravilhosa de esperança. E além de dizer-nos que esta mensagem é uma mensagem instrumentalizada, o apóstolo nos diz que uma mensagem de esperança é uma mensagem generalizada. Uma mensagem de esperança é uma mensagem generalizada. Olhemos para o texto. Vamos ler até diáconos, todos juntos, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive, Paulo diz que essa mensagem não é para um grupo especial da igreja, somente para o departamento infantil da igreja. A todos os que estão na união de mocidade presbiteriana, a todos os que fazem parte da união presbiteriana de adolescentes, a todos os que cantam no coral. A igreja de Cristo Jesus é composta de células que fazem o trabalho, mas nós não nos separamos a nós mesmos e nenhuma célula é mais importante que a outra. Nós somos uma unidade, nós somos um corpo. E a mensagem é para todos, é geral, é generalizada, diz o texto. A todos os santos. Você fala, pastor, mas eu não sou tão santo assim, pastor. É meio complicada a situação, presta atenção, meu irmão. Ser santo não significa que você é plenamente santificado. Essa expressão para santo no Novo Testamento significa literalmente separado. No momento em que você creu em Cristo Jesus, você foi separado deste mundo para Deus. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi declarado justo pela fé no tribunal de Deus, e agora Deus tirou você da lama para que você esteja em Cristo Jesus. Isso não significa que você é plenamente santo. Você precisa crescer em santificação. Ao fazer de você um santo, Deus te tirou da lama. Mas ao fazer com que você cresça em santificação, Ele está tirando a lama de você. É por isso que você ainda é tão ruim do jeito que é, e eu também. Porque Deus está tirando a lama de nós. Mas a Bíblia já nos considera santos. Nós fomos separados. E preste atenção, não por nós mesmos. Fomos separados porque Jesus morreu por nós. Paulo diz, a todos os santos em Cristo Jesus. É por causa da obra de Jesus que você já não é mais desse mundo. É por causa da obra de Jesus que você já não precisa viver no pecado. É por causa da obra de Jesus que você não vai viver mais na esbórnia. É por causa da obra de Jesus que quando seu irmão te chamar para ir para o carnaval e cair na gandaia, você vai falar para ele que nem aquela gordinha da televisão. Isso já não te pertence mais. Não é para você. Você foi separado em Cristo Jesus. Todos os santos, que bênção maravilhosa. Deus não faz distinção entre nenhum de nós. E para que fique claro, Paulo disse, inclusive, bispos e diáconos. Bispos aqui são pastores e presbíteros. Diáconos também. Pastores e presbíteros também precisam ouvir a pregação. É para eles também. Deus fala com eles também. Nenhum de nós é imune à pregação. Alguns querem ser como Matrix, né, gente? Na época eu me lembro, Matrix é aquele cara que voa assim, ele foge de todos os tiros, né? Aí alguns crentes querem ser o crente Matrix, ele foge de todos os tiros da mensagem. Não, isso aqui é para o irmão, cai para o outro. Não existe crente Matrix. A mensagem é para você. Inclusive eu, presbíteros e diáconos. É generalizada. Ninguém, é claro que Deus criou hierarquia na igreja, irmão. E é claro que existe governo, senão vira bagunça. Deus é um Deus de ordem. Até na própria Trindade, em que Pai, Filho e Espírito Santo têm o mesmo valor e a mesma essência, o Pai é autoridade sobre o Filho, e o Pai e o Filho sobre o Espírito Santo. Deus criou a ordem, por isso o texto fala de bispo e diácono. Por isso a igreja presbiteriana é pastoreada por presbíteros, e os diáconos são os oficiais a cargo de servir as necessidades físicas do corpo. E todos têm direito a ser respeitados em seu ofício. Nós juramos isso. Nós fizemos essa promessa.
Mas mesmo assim, a palavra de Deus é para presbíteros, é para pastores, é para diáconos. Ninguém está acima da palavra. Ninguém está imune à palavra. Ninguém pode se levantar quando a palavra de Deus confrontar os seus pecados. Ela é sobre todos nós. É por isso que nós devemos, então, irmãos, ter um coração quebrantado e humilde e disposto a ouvir a palavra de Deus com todo o nosso ser. Sendo assim, irmãos, já que a palavra é para todos, talvez vocês perguntem, mas pastor, existe alguma instrução bíblica acerca de como ouvir sermões para aplicar esse ensinamento de Paulo? Sim, irmãos. Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, nos versículos 19 e 21, aplicando esse ponto de que a palavra é generalizada para todos nós, nos ensina como ouvir sermões. Olha o que ele diz em Tiago 1, 19 a 21. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha o que Tiago diz. Meus amados irmãos, saibam disso, como ouvir sermões. Seja todo homem pronto para ouvir. Deus te deu 2 ouvidos. Tardio para falar. A palavra grega usada para tardio aqui pode ser literalmente traduzida como retardado. Fale como retardado. Babando assim, né? Demore para falar. Mas seja retardado também para ficar irado. O Senhor é a tua defesa. Não ouça a palavra com um coração raivoso. Ouça com um coração humilde. E aí Tiago vai dizer, por quê? Porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Você pode ficar com raiva de mim, pode ficar com raiva dos presbíteros, pode ficar com raiva de quem for, não vai adiantar nada. Não vai produzir a justiça de Deus. Então é melhor você ter um coração, como diz o cântico, calmo, sereno e tranquilo. E aí ele vai dizer o seguinte, como nós devemos ouvir a palavra? Despoje-se da impureza, tire a roupa suja, tire a sua roupa do pecado, tire a roupa do pecado, da prostituição, da difamação, da inveja, dos ciúmes, tire essa roupa, jogue fora, despoje da impureza e do acúmulo de maldade, deixe de ser mal, se converta em nome de Jesus. E ele diz assim, acolha com mansidão a palavra. Senhor, tu estás falando comigo. Me dá um coração quebrantado e humilde. É assim que temos que ouvir. Porque ela foi implantada dentro de nós. Essa palavra está sendo implantada no seu coração agora. E ele diz assim, porque ela tem poder para salvar a nossa alma. Aleluia, irmãos. A Bíblia nos ensina até como ouvir sermões. Que Deus nos ensine a ouvir sermões conforme a palavra de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs? E que nós entendamos que nenhum de nós... pare com isso de ouvir o sermão quando eu estou pregando e falar assim, fulano que tinha que estar aqui não ouviu essa mensagem. Você que tinha que estar aqui está ouvindo essa mensagem. Não é fulano, é para você. Pare com isso em nome de Jesus. A mensagem é para todos nós. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde para ouvir a mensagem de Cristo Jesus. Que Deus te encha de esperança. Pastor, mas o que essa mensagem de esperança tem para mim? Como ela me é entregue? Uma mensagem de esperança é uma mensagem instrumentalizada. Uma mensagem de esperança é uma mensagem generalizada. Mas uma mensagem de esperança deve ser uma mensagem transformadora. Uma mensagem de esperança deve ser uma mensagem transformadora. Agora viajou na maionese. Cadê isso no texto? Vamos ler o versículo 1 todos, vamos lá? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A igreja, irmãos, é local. Ela foi plantada em um determinado lugar. E o objetivo do Evangelho é que a palavra de Deus transforme o lugar em que a igreja foi plantada. Essa mensagem tem que alcançar os crentes que vivem em Filipos, para que eles sejam um instrumento de transformação da cidade de Filipos.
Se você se lembra bem do sermão na semana passada, você vai se lembrar que Filipos é colônia de Roma. E colônia não significa ser colônia como o Brasil foi colônia de Portugal. Significa ser uma pequenina Roma. Cidadãos romanos, senadores aposentados, guardas da elite pretoriana, são motivados a morar em Filipos, recebem altos salários para que isso aconteça. Filipos foi fundada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. E ela é extremamente importante para Roma, porque foi em Filipos que Otávio Augusto, junto com Marco Antônio, acabaram com a resistência e mataram Brutus, que tinha matado o líder deles, Júlio César. Então essa cidade está na Grécia, mas é muito importante para Roma. Então, ela, quando reconstruída, recebe o título de colônia, e literalmente ela é uma pequenina Roma. As pessoas se vestem como as pessoas de Roma, a língua falada na cidade é latim, a cidade é belíssima, com uma arquitetura maravilhosa, ela está em frente, amados irmãos, a todo o Oriente, de olho na província romana da Ásia, é uma cidade extremamente estratégica. Não havia judeus ali. A igreja que ali começou foi tremendamente gentílica. Você se lembra, Paulo pregou para as mulheres na beira do rio e Lídia de Tiatira se converteu. Paulo expulsou um demônio e aquela menina pitonisa foi libertada do poder do inferno. Deus mandou um terremoto e uma grande intervenção na cadeia. O carcereiro e toda a sua família foram convertidos. Aquela igreja nasce com gente piedosa, gente crente, mas não é a elite da cidade. E a igreja precisa entender a cidade para transformar a cidade. A cidade, amados irmãos, é uma cidade extremamente importante. Mas a igreja de Cristo é perseguida ali desde o início. Enfrenta momentos de grande dificuldade. Mas o povo de Deus está ali para ser um instrumento para pregar o Evangelho. Deus plantou o povo em Filipos para pregar o Evangelho a toda criatura que mora em Filipos. Eu e você precisamos entender que a mensagem de esperança que recebemos nesta igreja tem o objetivo de transformar São Paulo. São Paulo, quais são as características de São Paulo? Cidade antiga, com mais de 4 séculos. Cidade extremamente importante na história deste país. Aqui foi proclamada a independência do Brasil. São Paulo é a maior cidade das Américas. São Paulo é cosmopolita. São Paulo é um dos maiores centros culturais do mundo. São Paulo é a 5ª cidade do mundo em que há mais museus. São Paulo é o centro comercial, industrial, relacional da América do Sul. Pessoas, amados irmãos, do Chile, do Peru, do Paraguai, vêm comprar coisas na 25 de março para vender nos seus países. São Paulo, amados irmãos, é pujança econômica. São Paulo é lugar de intelectualidade. São Paulo é lugar de inteligência. São Paulo é lugar de influência. São Paulo é uma cidade internacional. Pessoas de mais de 200 nacionalidades do mundo inteiro moram aqui. Cidade brasileira que acolhe, que recebe. Haja vista quantos estão nesse templo que vieram de outras cidades aqui trabalhar e aqui estudar. Que preciosa cidade é a cidade de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo, amados irmãos, é uma cidade com grande criminalidade. A cidade de São Paulo, amados irmãos, é uma cidade cheia de mendigos na rua, onde as pessoas são exploradas. A cidade de São Paulo é uma cidade com cracolândia. A cidade de São Paulo é uma cidade de pessoas depressivas, estressadas, agitadas, angustiadas, deprimidas. A cidade de São Paulo é pujante, mas é cheia de gente triste, que precisa da graça de Deus. Foi nessa cidade que Deus colocou você. É nessa cidade que Deus te colocou na universidade para ser uma bênção lá. É nessa cidade que Deus te colocou na sua empresa para você dar um testemunho do que é uma pessoa cheia da graça e cheia da esperança de Deus. É nesta cidade que Deus te colocou numa repartição pública para que você não se envolva com corrupção e saiba o que é demonstrar, o que é ser sal e luz para a honra e para a glória do nome de Jesus. É nessa cidade, querido amigo e irmão, que Deus colocou você para viver o Evangelho, para ter relacionamentos, para fazer contatos, para criar networking, não só para arrumar um emprego melhor ou ter mais possibilidades de negócio, mas para ser uma testemunha viva de Cristo Jesus.
É nessa cidade extremamente importante, de onde vêm pessoas do mundo inteiro, que nós nos relacionamos com elas, investimos nelas e as preparamos e as mandamos de volta para pregar o Evangelho, de onde elas vieram, para a honra e para a glória do nome de Jesus. É nessa cidade que Deus nos colocou para ser uma bênção. Você tem sido uma bênção nessa cidade. Você tem falado de Jesus nessa cidade. Você tem dado testemunho de Jesus nessa cidade. Ou lá no seu trabalho você só é uma encrenca. Só arruma confusão. As pessoas dizem, se for para ser crente como fulano, eu prefiro servir ao diabo. É assim que as pessoas falam de você? Que diferença você tem feito nessa cidade? Alguém já veio a Cristo em São Paulo por causa do seu testemunho? Alguém conheceu a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador porque você é piedoso e teve a oportunidade de pregar-lhe o Evangelho? Preste atenção, você não está nessa cidade como um assaltante ou como alguém que quer despojá-la somente em benefício próprio. Deus colocou você aqui para abençoar essa cidade. Quando o povo de Deus estava no exílio, Deus disse a Jeremias, orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Nós temos que ser bênção na cidade. Nós temos que nos envolver com iniciativas que transformem a cidade. Pare de olhar somente para o seu próprio umbigo nessa cidade. Entenda que Deus te colocou aqui. São Paulo é a sua Filipos, para que você abençoe o seu vizinho. Pastor, como eu posso abençoar a dona de casa? Faz um bolo e leva para o vizinho. E fala assim, olha, enquanto eu estava fazendo esse bolo, eu estava orando por você. Você pode fazer toda a diferença de maneira simples, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nossos pais reformadores nos ensinaram isso. John Knox, que foi grande pregador na corte de Eduardo VI, que foi tremendamente honrado na cidade de Genebra, recebeu o título de cidadão genebrino antes mesmo do que João Calvino, pastoreando uma grande igreja de fala inglesa ali. Não olhou para a sua própria comodidade, voltou para ser perseguido no seu país, para começar ali a igreja presbiteriana. E ele orava assim, Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, ou eu prefiro morrer. Você já orou assim, Senhor, dá-me minha família para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me esse prédio para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-nos São Paulo para Jesus, se não morreremos. Nós somos representantes de Jesus em São Paulo, irmãos. Nós não podemos viver para nós mesmos. Que nesse 2023 você se comprometa a ser uma bênção, a pregar o Evangelho e a fazer a diferença onde Deus te colocou, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Uma mensagem de esperança nos enche de esperança, mas nos faz instrumento de transformação, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus te use para ser uma bênção, amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fala para o seu irmão, você é tu uma bênção. Fala para ele, que Deus te use em 2023 para ser uma bênção. Que Deus nos use para transformar São Paulo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Seu coração está cheio de esperança? Sua alma está engravidada de sonho? Você está cheio de expectativa para experimentar as grandes bênçãos de Deus em você e através de você? Hoje o Senhor está mandando dizer, sai desse marasmo, sai dessa apatia, abandona essa frieza. Eu quero te encher de esperança, eu quero fazer de você uma bênção. É por isso que o Senhor nos dá uma mensagem de esperança. E além de tudo que ouvimos aqui, amados irmãos, nessa manhã, em último lugar, o texto nos diz que uma mensagem de esperança é uma mensagem abençoada. Uma mensagem de esperança é uma mensagem abençoada. Versículo de número 2, leamos todos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que o propósito da mensagem que ele prega
mensagem tremendamente abençoada, é abençoar o povo de Deus. E como o povo de Deus é abençoado? O apóstolo diz em primeiro lugar que ele é abençoado com graça. Ele abençoa o povo com graça. Graça, querido irmão, é favor imerecido. Graça, amados irmãos, é a salvação que Deus nos dá de graça e perdoa os nossos pecados, apesar de nós. Graça é veículo da glória de Deus. Para quem não tem Cristo, graça aqui significa receber pela graça a salvação, pela fé, mediante a graça de Deus. Mas para quem já tem a salvação pela graça, graça, amados irmãos, é a plenitude de todas as bênçãos aqui. Graça significa ser pleno da presença, da unção, do enchimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando Paulo diz para eles, graça a vós outros, graça é veículo da glória de Deus. Quem está cheio de graça tem o próprio Deus da vida. Quando Paulo deseja sobre eles graça, ele está dizendo que o Senhor vos encha com o Espírito Santo de Deus. Essa mensagem abençoada quer fazer de nós, homens e mulheres vazios de nós mesmos e cheios da presença bendita do Espírito do Senhor, cheios da graça, do favor imerecido, da bênção de Deus na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa graça é tão importante, irmão, que ela nos esvazia de nós e nos enche de Deus. E ela muda toda a nossa vida. Paulo, em Tito 2, de 11 a 13, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça salvou todos os crentes, mas ela não é uma graça inócua, ela não é uma graça barata, ela não é uma graça vazia. Essa graça nos enche e nos educa. Para quê? Para renegar o pecado em nossa vida, impiedade, paixões mundanas, para que abandonemos as coisas que amávamos, para que no presente vivamos de maneira equilibrada, justa, sejamos piedosos, amemos o Senhor, mas para que tenhamos uma grande expectativa para o futuro. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, vai voltar. Quando nós lemos o texto aqui com o presbítero Gabriel, de como será o culto no céu, todos juntos, irmãos, eu fiquei impactado. Eu falei, aleluia. O texto diz, amém. Eu estarei lá. Nós estaremos com Cristo Jesus na eternidade. A graça enche a nossa vida, transforma o nosso ser e nos muda totalmente, de dentro para fora. Mas Paulo diz que nós não somos abençoados somente com graça, mas também com paz. E paz, amado irmão, significa plenitude, essa palavra, inteireza. Shalom, no hebraico, eirene, no grego, significa ser cheio, pleno, equilibrado. Paz significa equilíbrio, significa harmonia, significa plenitude. Paulo diz que nós podemos ter paz. Pastor, como é que eu posso ter paz com Deus? Saber que eu não devo nada na presença dEle. Creia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Creia que Ele morreu na cruz para te salvar e perdoou os seus pecados. E aí Paulo diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você creu e recebeu a Jesus como seu único Senhor e Salvador, você não deve nada no tribunal de Deus. Você está em paz com Deus. Mas nós encontramos muitas pessoas, pastor, que estão em paz com Deus, mas não desfrutam da paz de Deus. Como é que significa isso? O que falta para elas? Nessa carta, eu vou expor mais adiante, mas já posso adiantar. Paulo diz no capítulo 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para experimentar a paz de Deus, você precisa orar mais. Você precisa deixar de ser ansioso, porque você já está em paz com Deus, você não deve nada. Mas como você poucas vezes tem comunhão com o Senhor, você tem medo do trovão, bum, que explode do seu lado. Você tem medo de quem fala mal de você.
Você tem medo da situação da economia, você tem medo de tudo. Você é ansioso, angustiado, vive, ai, pastor, o que vai acontecer amanhã? Ai! Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas quando você tem comunhão com o Senhor, chova canivete, você tem intimidade com Jesus. Você busca a presença dEle em oração. Você é cheio da paz de Deus. A paz é fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paz. Tem muito mais coisa, né, Lélia? Mas o Senhor quer te encher de paz. Ele está dizendo, ei, vem buscar minha presença. Ei, passa tempo comigo. Ei, confia em mim de verdade. Para de achar que você levanta cedo e já sai fazendo tudo e faz até a noite e não tem tempo para mim. Você está confiando demais no seu taco. Eu vou ter que quebrar suas pernas. Vou ter que tirar seu emprego para você voltar a buscar minha presença. Ou vou ter que colocar uma doença em você, para você largar de ser soberbo e entender que precisa de mim. Essas coisas das quais você tem buscado paz não vão te dar paz. Você tem que trabalhar e fazer muita coisa, mas você tem que entender que você trabalha para mim. Eu te remi com o meu sangue e você é meu. Você trabalha para a minha glória. Então pare de se achar o tal. Se humilhe na presença do Senhor. Entenda que você não vai encontrar paz nem em você mesmo, nem no seu cônjuge, nem nos seus amigos, nem nas coisas desta vida, porque a verdadeira paz só está em relacionar-se com Cristo Jesus. Deus quer te dar a paz de Deus. Para que continuar vivendo ansioso desse jeito? Que você se arrependa de colocar a tudo e a todos no lugar do Senhor. E que você saia daqui para priorizar o Senhor como o maior amor da sua vida. Para que você seja cheio da paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Pode ter uma guerra, mas você está cheio da paz de Deus, porque a paz de Deus é como um guarda, uma sentinela na porta da sua mente e do seu coração, porque você está em Cristo Jesus. Que Deus te encha de paz. A nossa segurança, irmãos, é que essa bênção é tão maravilhosa, porque ela não vem do pastor Roster, não vem nem de nossos amados presbíteros e diáconos. O texto diz, graça e paz da parte de Deus, de nosso Pai. Olha para o texto, varão. Da parte de Deus, o nosso Pai. E do Senhor, é porque Ele morreu na cruz para nos salvar. E nós nos arrependemos e cremos nele, que somos perdoados. E podemos ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele. E experimentar em nossa vida graça e paz. Irmão, graças a Deus eu prego para abençoar você. Estou pouco me lixando se você levanta uma plaquinha assim na sua mente. O pregador hoje foi 10, foi 9. Você não está aqui para me dar nota. Você está aqui para se arrepender e crer em Cristo Jesus. Então pare de se achar soberbo e achar que está aqui para me dar nota. Se humilhe e se arrependa em nome de Jesus. Você está aqui para ouvir a mensagem do Senhor e se colocar na presença de Deus. E hoje o Senhor quer trazer à sua memória aquilo que te pode dar esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Como está seu coração nessa manhã? Angustiado? Triste? Desolado? Frustrado? Deprimido? O Senhor te amou e deu a vida na cruz por você. Ninguém arrebata você das mãos de Cristo Jesus. Então, por favor, pare de buscar alegria em outros lugares. Se arrependa e busque ao Senhor. E o Senhor vai renovar a esperança no seu coração, te enchendo de graça e de paz. Essa mensagem instrumentalizada, generalizada para todos nós, que quer transformar São Paulo, o Brasil e o mundo,
veio para nos encher da presença de Deus, nos dar graça e paz e fazer de nós as pessoas mais abençoadas e felizes de toda a terra. Que Deus renove a sua esperança em Cristo Jesus. Que Deus te encha de graça e de paz, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.